a todos. Que Deus nos guarde e nos ilumine nessa noite maravilhosa. Então, o nosso tema, ele vem do livro A Gênese, do Pentateuco de Kardec, no seu capítulo 15. É uma passagem que eu acho assim maravilhosa. Ela se encontra também nos evangelhos sinópticos, e pelo fato de ela se encontrar lá, é interessante que a gente leia, porque cada um dos 4 discípulos, eles tiveram um olhar diferente, né, para o mesmo evento. Uns tiveram um olhar mais minucioso para determinado momento, o outro para outro momento. Então, quando a gente lê os 4, a gente consegue tirar uma gama de informações e de detalhes, né, que aconteceram com o olhar diferenciado que eles tiveram. Então, assim, não tem como a gente falar sobre esse capítulo, né, de Jesus caminhando sobre as águas, sem a gente falar também um pouquinho do que aconteceu antes. Foi um presente que a gente teve. Aquele dia que acontece de a gente receber algo muito maravilhoso e inesperado, e daqui a pouco, praticamente no mesmo dia, a gente recebe um outro evento completamente maravilhoso e inesperado. Então, quando Jesus ele caminha sobre as águas, a gente lendo ali os 4 evangelistas, eles colocam para a gente que os discípulos tinham alguns deles que não conseguiram processar o primeiro evento, quanto mais o segundo, né? Eles ficaram, né, paralisados, maravilhados com o que aconteceu. Então, o primeiro evento foi a questão da multiplicação dos pães, né, que eles estavam ali, que eles presenciaram, e foi algo assim maravilhoso, né, que eles ficaram pensando o tempo inteiro como é que aconteceu aquilo dali. Daí, logo em seguida, Jesus os convida, né, para que eles subissem no barco e atravessassem para o outro lado. Mas Jesus ficou. Então, a gente já vê uma diferença aí, quando a gente, né, estuda o Evangelho, pelo simples fato deles não questionarem por que eles tinham que entrar no barco sozinhos e por que Jesus ia ficar. Não, eles estavam, né, calados, não conseguiam falar assim, né? Então, eles entram e Jesus diz: vocês vão na frente, que depois eu encontro vocês. E eles entram no barco serenamente. Jesus fica, né, para continuar, que nem ele disse, se despedindo da multidão. Daqui a pouco ele sobe também ao monte para orar, e lá ele fica, né, em oração, e os discípulos simplesmente continuam. Daí, lá pelas altas horas da madrugada, o barco começa a ventar muito e as ondas começam a ficar muito agitado. O mar ali da Galileia começa a ficar muito agitado. E Jesus, lá de cima do monte, vê que eles, né, estão passando por um momento difícil, porque eles, né, remam, e o vento traz eles para trás. Mas eles não desistem, eles continuam remando. Então, Jesus resolve ir lá e, em princípio, só passar por eles, né? Mas quando Jesus se aproxima do barco, eles enxergam Jesus e se assustam, ficam muito assustados. Acho que é um fantasma, né? Interessante que os 4 disseram isso, né? Quando a gente lê ali os evangelhos. Acho que é um fantasma. E Jesus disse: não vos assustei, sou eu que estou aqui. E daí Pedro, lá no Evangelho de Mateus, daí Mateus vai comentar, né, que Pedro então pergunta para Jesus: não, se és tu mesmo, deixe que eu vá até vós. E daí Jesus disse para ele: então tu vem. E ele foi, ele andou sobre as águas. Só que num determinado momento o vento começou a soprar muito forte, e daí ele afundou, se assustou e afundou. Quando ele percebe então que está afundando,
Jesus vai, segura ele pela mão e traz de volta. E coloca no barco e todos seguem e chegam na outra margem. Então, o que a gente vê aí, né? A ajuda da espiritualidade, né, que nunca vai nos abandonar, e os vacilos também que a gente tem, né, mesmo sabendo que fomos convidados para estar ali naquele barco. Já lá no Evangelho de Marcos, ele não fala desse momento que Pedro, né, teve com Jesus. Ele simplesmente escreve assim: quando viram Jesus andando em cima das águas, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então tinham uns que ainda estavam realmente presos naquela situação. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, ele nem toca no assunto que Jesus andou sobre as águas. Ele só fala da multiplicação de pães. Quando a gente lê o Evangelho de João, ele fala, né, também da multiplicação, mas ele não fala do evento que aconteceu com Pedro, mas ele nos traz também algo de interessante que os outros evangelistas não nos trouxeram, que no momento da multiplicação dos pães, Jesus, ele chama Filipe e interroga ele, perguntando se ele tem alimento para dar para as pessoas. E daí Filipe diz assim: mas tem quase 5.000 pessoas aqui, como é que eu vou tirar comida da onde para dar para esse povo? Daí vem, agora me fugiu, o irmão de Simão Pedro, e disse assim: olha, tem um menino ali, e aquele menino, ele tem uma sacola com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz assim: então traga até mim. E a gente já sabe o que foi que aconteceu, né? Então, para a gente ver assim, cada um traz um momento diferente do mesmo evento. Mas o que a gente tira de lição de tudo isso, né? Que a princípio ninguém questionou porque Jesus não entrou no barco no primeiro momento. Ninguém questiona porque ele quis ficar sozinho, em função da contemplação, né? Eles estavam estarrecidos com o que tinha acontecido antes. Mas o que a gente, analisando a situação, a gente vê na questão da multiplicação dos pães? Que Deus, ele nos proporciona tudo, né? Ele nos proporciona tudo que a gente necessita, né? Através do seu filho mais obediente, digamos assim, ele nos traz essa exemplificação. Porque estavam todos ali, todo mundo estava cansado, todo mundo estava fatigado, todo mundo precisava, né, comer, descansar, e foi proporcionado a todos eles. Mas alguns foram convidados a entrar no barco, como também tem aquela passagem que diz, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então Jesus chama, eles entram no barco, eles vão, e daqui a pouco começa a ventar. Mas o que será que a gente tira de lição somente desse vento, dessa, né, tribulação que eles passaram ali? Será que esse vento, ele não é algo também que vem para nos ensinar? Porque em várias passagens do Evangelho, a gente tem, né, essa questão, que esse jogo de palavras que Jesus faz. Então a gente tem que pegar os 4 evangelhos e olhar nas entrelinhas
do que os 4 colocaram ali. E todos falaram, em algum momento, da mesma coisa. E quando a gente estuda a palavra vento, na época de Jesus, principalmente pelos gregos, eles vêm nos colocar que o vento é a pneuma, que o vento ele é o espírito. E quando Jesus vai conversar antes com Nicodemos, ele faz esse jogo de palavras, né, com o vento, que ele diz assim a Nicodemos: o vento ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Então, a gente tem muita lição para tirar aí, né? Então, assim, quantas vezes Jesus também nos convida a entrar no barco para que a gente também possa, né, passar pelo mar, passar pela tribulação, mas chegar do outro lado. Porque ele diz exatamente isso: entrem no barco e vão, que vocês vão chegar do outro lado e eu vou encontrar com vocês. Então é uma certeza que ele nos dá, né? Quantas vezes também Deus ele não nos dá a oportunidade de navegar, né, pela vida. A gente tem tantos momentos difíceis, tantos momentos turbulentos, mas esses momentos turbulentos que a gente passa, eles são controlados, eles não são ao léu, da mesma forma que os discípulos passaram ali. Veio aquele vento, veio aquela, né, aquela dificuldade, mas existia um controle. Jesus sabia que eles iriam passar por isso e Deus também sabe. Quando a gente vem para cá, a gente não vem desamparado, a gente vem para passar por esses ventos. O nosso barco, ele também, né, completamente sacudido, mas existe um controle. A gente não está simplesmente ao léu, à deriva. Eles não estavam à deriva. Jesus colocou eles ali dentro para eles chegar do outro lado, da mesma forma que nós. A gente vem aqui, a gente passa várias dificuldades, mas a gente não está à deriva. A gente vai chegar do outro lado e a gente vai chegar bem. O nosso barco, assim como o dos discípulos, não vai virar, pois a todo momento a gente é amparado, né? A gente está sempre sendo abraçado pela espiritualidade. A todo momento que a gente acha que vai afundar, como aconteceu com Pedro, a espiritualidade nos pega pela mão e nos traz de volta. Então isso só não vai acontecer por uma questão: quando a gente duvida. Então, as coisas na nossa vida, a gente tem que prestar atenção que elas não dependem de Deus, elas não dependem de Jesus, elas não dependem da espiritualidade, né? Porque Deus, ele manda o seu filho põe o povo no barco, diz para o povo: vocês vão chegar do outro lado. Daí o povo duvida no meio do caminho, mas mesmo assim vai lá e pega, né, Pedro pela mão e traz de volta. A mesma coisa acontece com a gente. A gente duvida, né, é uma coisa nossa, que nem Pedro ali. Então não depende deles, depende de nós crermos, porque nós estamos seguros, nós estamos amparados. Então a gente que precisa olhar para nós, para dentro de nós, né, e crer mais. Então também assim, ó, não adianta a gente querer em determinados momentos barganhar com a espiritualidade nessa questão. Não, eu duvido, assim, eu não creio, mas vocês estão vendo, né? Olha a situação lá que eu passo com meu filho. A espiritualidade vai olhar. Tá. Não, mas era por causa do meu marido, né? Não, mas eu duvido, olha as coisas que acontecem na minha vida. Para eles não vai fazer diferença, porque eles nos garantiram a segurança. Agora, por que eu não acredito nessa segurança? Por que eu não me sinto seguro? Então, a gente tem que perceber que, na maioria das vezes, a nossa falha com Deus, a nossa falha com a espiritualidade,
ela está nos detalhes das coisas que a gente faz. Ninguém questionou, nenhum deles questionou, eles simplesmente entraram no barco, eles foram, eles passaram por aquele momento difícil, teve aquele susto, mas quando ele disse assim, Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus disse, vem. E ele foi, e ele estava andando sobre as águas. Só que daí veio o problema, veio a dificuldade, como a gente tem todos os dias, daí ele balançou. Daí ele afundou, né, entre aspas. E nós da mesma forma. A gente diz que acredita em Deus, a gente, né, faz tudo para andar perto da espiritualidade, mas quando o vento sopra, ali no detalhe, a gente cai, né? A gente, assim, tem uma visão, claro, cada pessoa enxerga as coisas de uma forma diferente, que nem a gente viu ali nos evangelhos, mas é no detalhe da nossa vida. A gente já tem condições e entendimento para entender o macro, para entender aquilo que é grande, né? Eu sei, assim, que se eu vim para a casa espírita ou alguma outra entidade religiosa, eu já vou estar me aproximando mais de Deus. Eu sei que se eu fizer uma doação, tanto de coisas materiais ou do meu tempo, eu já vou estar fazendo algo de bom. Eu sei que se eu ajudar alguém, eu já também estou me aproximando da espiritualidade. Mas eu esqueço, às vezes, do detalhe da minha língua felina e dos meus pensamentos felinos. E daí, é nesse momento que a gente deixa uma brecha para que a gente caia, né, nas águas de novo. Então, às vezes, são aquela coisa, assim, né, que a gente tem que começar a prestar atenção, que a gente faz assim, tu viu fulano? Fulana passou aqui hoje, meu Deus, como tá gorda, como tá velha, Jesus, tá acabada, tu viu? Não, mas tu viu a ciclana lá? Tá linda, mas também, né, se encheu de plástica, se encheu de botox, assim até eu ficava. Não, mas o ciclano, você sabendo o ciclano? Nossa, o ciclano saiu do armário, guria, olha, uma loucura, tá até andando de vestido pela rua. Só que assim, ó, o que tu tem que ver com a vida do fulano? O que a gente tem que ver com a vida do fulano? Em vez de eu ficar falando do fulano, por que eu não vou estudar o evangelho? Daí agora a criatura vem aqui, tá falando de evangelho sinóptico, nem sei o que é isso, então vai para casa estudar, deixa o fulano com a vida dele, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, vem esses pensamentos para nós. Eu também não sou diferente de vocês, mas graças a Deus hoje eu já me encontro num momento que eu me corrijo, eu digo, o que eu tenho que ver com isso? Mas eu que vou procurar o que fazer, vai procurar uma louça para lavar, eu falo comigo assim, né, desse jeito. Então, assim, às vezes a gente olha a pessoa e vem esses pensamentos, a gente tem que tentar reverter esses pensamentos, que esses pensamentos estão fazendo mal principalmente para mim. Às vezes a gente nem precisa chegar a verbalizar, mas através daquilo que eu estou pensando, já estou me afundando lá na água, né? Graças a Deus que a espiritualidade puxa a gente de volta, né? Mas assim, a gente tem que ter outro olhar. Daqui a pouco, quando vem assim essas coisas que a gente às vezes tem vontade de fazer, de falar mesmo, de orar por aquela pessoa, reverter esse pensamento por uma prece, porque a gente não sabe o que está passando por aquela pessoa. Às vezes a gente está olhando ela está muito bonita, ou ela está muito acabada, ou ela está muito isso, ou ela está muito aquilo, mas assim como eu, ela também está precisando de uma oração. Porque os momentos são difíceis, a gente está num momento difícil e não é só a gente, todo mundo, né, precisa disso. Então, assim, ó, a gente que quer andar junto com Cristo, sobre as águas principalmente, a gente tem que ter um olhar como Cristo tinha, porque Ele era consolador a todas as pessoas, aos doentes, aos leprosos, às prostitutas, aquelas pessoas que a sociedade excluía, e que a gente faz isso também. Mas se eu quero
ter uma vida evangélica, eu tenho que começar a mudar esses meus pensamentos e ter um olhar de ajuda por aquela pessoa. Se eu não tenho intimidade com ela para falar determinada coisa boa, porque coisa ruim normalmente a gente fala, então eu que entre, né, para dentro do meu quarto, ou seja, para dentro dos meus pensamentos, do meu coração, e que ore mais pelo outro, né? Então, assim, quem quer andar com Jesus tem que ter uma postura evangélica. Ou seja, eu tenho que ser aquela pessoa que tem um pensamento e uma boca que levanta o outro, né? Que acolhe o outro, que abriga o outro. Porque para criticar já tem um monte de gente. Daí a gente que quer andar com Jesus, que está dentro de uma instituição religiosa, vai ficar ainda com esses pensamentos, com esses julgamentos. A gente tem que se melhorar. A gente tem que querer se melhorar, e isso é através desses pequenos detalhes de coisas que a gente ainda anda fazendo. Então, se eu quiser que a minha vida ela mude, eu tenho que mudar nessas pequenas coisas, né? Que nem Pedro ali, por um vacilo, né, ele tropeçou. Então, caso assim, eu vou começar a me policiar, porque é a gente se policiar, não adianta. Vem determinadas coisas e é uma luta diária. Eu tenho isso, assim, é uma luta diária de determinadas coisas que eu não quero mais para minha vida, que ainda acontece, e eu tenho que ficar ali lutando comigo mesmo. Tá, mas se eu conseguir, então, ficar lutando comigo mesmo, daí minha vida vai melhorar. Daí eu vou para outro nível. De certa forma vai, só que também não. Por quê? No momento que eu quero que melhorar, tem um monte de gente que não quer que eu melhore. Então, as coisas, pro meu lado, elas ficam um pouco mais difíceis, né? Porque tem ainda, né, os nossos irmãos que estão na inferioridade, eles não querem que a gente permaneça no bem, né? Então, quando a gente tenta andar sobre as águas junto com Cristo, o vento sopra mais forte ainda sobre nós, né? Ele vem assim para realmente nos derrubar. Antes ele vinha para assustar, agora ele vem para te derrubar mesmo, né? Mas a gente tem que passar por cima disso. Porque daí vai vir assim cada vez mais forte sobre nós, né? A calúnia das pessoas, doença, né? A vida da gente às vezes está aqui assim num turbilhão de coisas. Às vezes a gente se sente desanimado, a gente se sente decepcionado, porque nem todos os dias a gente consegue, né, manter aquela vibração boa, aqueles pensamentos bons. Tem dias, às vezes, por mais que a gente lute, vem aquela aflição, parece que a gente vai afundar. Mas daí a gente lembra que não está sozinho. Então, nesse momento que a gente está assim, eu digo, Jesus, me ajuda. Daí já vem aquela mãozinha assim, né, coisa mais boa, assim, puxando a gente lá de baixo. Então, é nesses momentos que eu estou nessa luta, que eu não quero mais ter esses pensamentos horríveis contra o outro, né? Então, eu tenho que me lembrar que a espiritualidade está comigo. Então, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir a mão amiga que me levante. Kardec, ele tem uma passagem, uma observação que ele diz assim, né? Porque a gente sabe o quanto foi difícil para ele, né? Essa luta que a gente tem diária, ele tinha só que 10 vezes maior, né? Porque ele foi caluniado, né? Ele foi traído pelos seus próprios amigos. O nome dele na sociedade francesa praticamente foi jogado na lama. As pessoas não queriam dar mais crédito para ele. Então ele tinha em determinados momentos ele. Era ele e Deus, a espiritualidade, né? Jesus ali com ele, a esposa que estava ali com ele, mas foi momentos difíceis. Então, num desses momentos, ele escreve o seguinte, assim, ó: quando sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos
e desse ponto culminante, donde divisara o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Quão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, é isso daí, a gente tem que lutar, né? Ficar acima, que é o que quando Jesus ele caminha sobre as águas, é que ele nos convida. Não quer vir? Vem. Tu também vai conseguir, que nem disse Kardec aqui, né? Andar acima dos pensamentos humanos, né? Me elevar pelo pensamento acima da humanidade e me colocar antecipadamente na região dos espíritos. Então, que assim que tenhamos, né, a dignidade, a disciplina, porque Jesus ele não andava sobre as águas para impressionar ninguém. Aquele ato que ele fez não foi para impressionar. Ele estava ali nos convidando para que a gente também se mantivesse acima de tudo aquilo que perece, acima de tudo aquilo que nos faz vacilar, para que a gente, né, tenha uma vida também espiritual boa, uma vida espiritual plena. Como ele disse, coragem, não tenham medo. Então, que também nós possamos andar sobre as águas com Cristo, com a certeza de que nós estamos no barco e de que nós chegaremos do outro lado e de que nós vamos conseguir também continuar, quando a gente chegar do outro lado, continuar marchando no progresso espiritual. Que a gente não desista de nós, mesmo nos momentos difíceis, que o nosso barco não vai virar, e quando o vento soprar muito forte e a gente achar que vamos afundar, que a gente clame por Deus, e sempre vem aquela mão amiga, a espiritualidade, a nos resgatar. Porque Deus ele não nos desampara em momento algum. Então, tenhamos coragem, tenhamos fé e que possamos, né, a partir de hoje, mudar os nossos pensamentos para que a gente consiga andar sobre as águas. Que a espiritualidade, que Jesus, que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê força e amparo para que a gente tenha ânimo, né, de continuar sobre as águas junto com o Cristo. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana a todos.